A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Hoje a palavra de Deus quer falar ao seu coração que Deus desejou que você fosse feliz, mas para que você fosse feliz, Deus te deu 10 presentes. A palavra de Deus vai dizer que Deus nos deu os 10 mandamentos para que nós fôssemos felizes. E o Salmo 119 vai dizer como são felizes aqueles que amam o Senhor e amam a sua lei e amam os seus mandamentos. Essas pessoas realmente são felizes. O Evangelho de hoje nos lembra muito o Evangelho de domingo, porém com outra perspectiva. Nós lemos hoje Lucas 19, de 11 a 28. Deus vai dizer que nessa parábola de um homem nobre que partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou, porém, 10 dos seus empregados e entregou 10 minas de prata para cada um deles e disse: procurai negociar até que eu volte. Essas 10 minas, que às vezes traduz-se por 100 moedas de pratas, não é por acaso que esse número é 10. Vai dizer que ele chamou 10 empregados, entregou 10 minas e quando chegou o primeiro, disse que multiplicou 10 vezes mais. O segundo multiplicou 5 vezes mais. E o último vai dizer que simplesmente não acreditou que poderia conseguir fazer multiplicar, porque ele era um homem muito duro e guardou dentro de um pano, dentro de um lenço. Você lembra do Evangelho de domingo? Dos talentos que foram distribuídos, cada um de acordo com a capacidade? Já aqui em Lucas vai dizer que todos receberam 10 minas. Meus irmãos, essas 10 minas que Deus te dá, acima de tudo, são os 10 mandamentos da lei de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio, no Êxodo, que Deus deu essas 10 palavras, 10 mandamentos, para que você fosse feliz. Nós só seremos felizes observando esses 10 mandamentos. Coincidência ou não, o sinal de Deus está no livro do Deuteronômio, capítulo 10. Para que você não esqueça que 10 são os mandamentos da vida eterna. O jovem rico pergunta a Jesus: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Só Deus é bom. Obedece os mandamentos. Em Deuteronômio 10 vai dizer que são 10 esses pontos que você deve gravar no seu coração. 10 mandamentos de vida. Se você vive esses 10 mandamentos numa intensidade muito grande de amor, você vai multiplicar 10 vezes mais. Se o seu amor é grande, porém não é total, vamos dar o exemplo aqui nessa parábola, 5 vezes mais. Se você despreza os mandamentos da lei de Deus e o esconde da sua vista, ele não multiplica na sua vida. A sua vida não cresce em virtudes. Alguém que vive os 10 mandamentos e ama esses mandamentos, transforma a sua vida em luz, em virtudes, em humildade, em caridade. Se torna a presença de Cristo nessa terra. Se uma pessoa não ama tanto os mandamentos, ela vai desenvolver conforme a capacidade de amor. Mas Deus dá para todos a chance de crescerem nesse amor e de chegar à plenitude das graças. Porém, muitos odeiam os mandamentos do amor, desprezam esse Senhor, e essa palavra de hoje vai nos falar da perdição eterna, daqueles que odeiam o bem e escolhem o mal. Claro que esse não é o seu caso, porque você tem fome e sede da palavra de Deus. Porém, não seja mesquinho, não queira somente a média, não queira ser medíocre de conseguir mais ou menos o que Deus sonhou para você. Deus sonhou algo maravilhoso para você e eu te convido hoje a meditar o Salmo 119, algumas Bíblias 118, um salmo muito longo. Você pode meditar aos poucos, não só no dia de hoje, mas em outros dias, falando da alegria de quem ama os mandamentos da lei de Deus. Quem descobre a riqueza, o tesouro que são esses mandamentos, já aqui nessa terra, mesmo nas cruzes, descobriu o segredo da felicidade. Não é isso que Deus diz na sua palavra? Que obedeçais os meus mandamentos para que sejais felizes.
Isso é o desejo de Deus para você. Por isso nós pedimos, Senhor, que nesse dia de hoje o Senhor nos ensine a amar os teus mandamentos, porque o nosso Pai quer a nossa felicidade nessa terra, muito mais o nosso Pai do céu. Nem sempre nós entendemos o que os nossos pais terrenos querem para nós, mas nós obedecemos porque eles nos amam. Eles batem quando colocamos o dedo na tomada, é para o nosso bem. Eles nos empurram se alguém iria dar um tiro em nós, entram na nossa frente. Na hora que somos empurrados não entendemos, mas depois percebemos que esse Deus sofre a nossa dor. Esse Deus que não podia sofrer entrou no nosso lugar e o tiro desse pecado caiu sobre Jesus. Deus nunca quer o seu mal, mesmo que Ele faça doer uma mão que iria se prender numa tomada. A criança não entende, mas quando cresce, ela entende que aquele tapa era puro amor. Por isso, meus irmãos, os mandamentos de Deus não são uma restrição à sua felicidade, não são um bloqueio à sua alegria, não, mas são a felicidade plena e verdadeira que Deus sonhou para você. Quanto mais você amar os mandamentos de Deus, mais plenitude de paz, de alegria, de felicidade você encontrará já aqui nessa terra, dentro do seu coração e plenamente no céu que te espera para ser glorificado o nome de Deus para sempre, num eterno louvor, numa eterna alegria. Por isso, peçamos a Deus a graça de viver, de experimentar esse amor dele concretamente, vivendo os seus mandamentos. E não guarde isso só para você. Seu modo de evangelizar, como dizia São Francisco de Assis, se necessário, use as palavras, mas a sua vivência dos mandamentos de Deus e da imitação de Cristo já é uma evangelização. E se necessário, use as palavras, mas o principal é a vida. Claro que nesses tempos difíceis, tantas palavras ruins são ditas e é necessário também usar com muito ardor as palavras. Por isso, seja generoso e compartilhe a palavra de Deus para os seus irmãos que estão necessitados, com fome, sem saber o que alimenta de verdade, que é a palavra de Deus. Compartilha essa palavra com muitas pessoas para que encontrem o verdadeiro caminho da felicidade. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até nosso próximo encontro, se Deus quiser.